Olá, eu sou Arthur Ramos Marques e vim apresentar o meu seminário de Química Orgânica Experimental. Então, o tema abordado será a microextração à base solvente eutético profunda governado por ácido base combinado com extração magnética em fase sólida para a determinação de compostos fenólicos. O resumo será enviado separadamente, juntamente com esse vídeo, e o glossário também que confeccionei para conseguir apresentar os termos ao longo da apresentação. Então, começando com a introdução, os solventes menos tóxicos vêm sendo um grande ponto a ser estudado pelo mundo. Então, os 10 vêm ganhando muito espaço na ciência atualmente, juntamente com os LIS, que já é consolidado na ciência, por apresentarem baixo ponto de fusão, estabilidade química, alta capacidade de solução e também serem solventes verdes. O 10, a base de cloreto de colina, ele é um HBDB barato e seguro, já que ele também não é tóxico ao meio ambiente. O mentol, como HBA, acaba se tornando uma fonte viável e ácidos gráficos como o 10 pode estar se portando como HBA ou HBD. O 10 a base de cloreto de colina ele também é bom para algumas extrações em específicos e o THF como solvente emulsificante ele acaba tendo uma certa característica que em alguns casos ele acaba sendo tóxico e sua aplicação pode não ser a mais eficiente. E ácidos gráficos, então, com combinação C8 e C12 para a extração de compostos fenólicos acabaram se tornando um dos mais interessantes, já que o comprimento da cadeia dos ácidos gráficos influencia diretamente na extração. E a separação dos 10 induzidos por ácido base será o grande tema abordado para a extração de compostos fenólicos em bebidas. Passando para a parte do experimento, então, todos os reagentes existiam um grau de pureza de mais de 98% com grau analítico e a preparação, então, dos 10 hidrofóbicos foram selecionados de forma aleatória sucos, frutas e chás centrifugados a 8.000 rotações por minuto, aproximadamente 7 gramas, por 10 minutos para a retirada da polpa. Então, após isso, foram levados armazenados a 4 graus Celsius e antes das análises das demais amostras, a gente reservou em temperatura ambiente. Então, o MSPN foi feita uma purificação de 20 ml de amostra com as nanopartículas com ajuste do pH de 6, juntamente com ácido clorídrico e NaOH, misturado por um vórtice por 2 minutos com equilíbrio de distorção, e as nanopartículas após isso foram removidas com um ímã externo. O diagrama de purificação e microestação líquido-líquido se deu com os 10 induzidos por ácido base, com um método que eu irei explicar mais a fundo, e a amostra purificada foi levada para a centrífuga com ajuste de pH novamente e no vórtice por mais 40 segundos. E os pHs das amostras, então, foram ajustados novamente e passados por vórtice por 30 segundos, onde ficou por 4.000 rotações por minuto, diante de 3 minutos, e então a fase de 10 pode ser retirada com uma seringa, onde passou pela análise HLPC. O resultado, então, foi um grande desafio da extração de compostos fenólicos em bebidas. Então, a matriz ela acaba tendo uma interferência direta na amostra, por isso toda a parte de purificação. E o 10 escolhido foi levado a algumas peculiaridades em consideração. Então, o primeiro ponto de fusão relativamente baixo, uma alta estabilidade e baixa solubilidade em contato com amostras aquosas e uma alta afinidade com os análises apresentados. Então, foi escolhido o mentol como HBA para esses testes e o ácido graxo na sua composição C8 e C12 como um HBD. Prepare com diversas amostras com ácido graxo para conseguir ter diferentes dados. Então, aqui estão as amostras que foram selecionadas, algumas até emulsificaram. E o resultado foi então que o BPA e o TBBPA melhoraram significativamente com o aumento do comprimento da cadeia de ácido gráfico, e o mentol C11 foi feito então como o melhor 10 que apresentou o resultado mais desejado, e o sistema se mostrou eutético binário. Para a otimização, então, a gente foi atrás das razões molares, onde percebeu que a melhor razão foi 3 de mentol para 1 de C11, então esse foi o melhor resultado que a gente obteve, e alguns dados de pressão foram introduzidos a um software então para essa otimização. Aqui a gente pode ver que a otimização do software acabou se tornando muito eficaz, já que a curva se manteve mais estável e menos discrepante os resultados apresentados. A avaliação de eficiência do método de extração do método, então, a gente conseguiu de 86 a 91% de extração com desvio padrão de 3,7 a 5%. Então, aqui a gente também traz alguns dados que a gente avaliou, as tabelas de bebidas aleatórias que nós retiramos, e a taxa de recuperação, então, após a otimização, a gente conseguiu aumentar de 84,4 até 101,3 com uma variação de 2 a 6% de variação média. Então, foi muito bom. Passando aqui então para a conclusão, as técnicas analíticas tornaram comprováveis, as nanopartículas tornaram um bom método para a extração. Os 10 hidrofóbicos que mostrou mais efetivo foi o mentol C11, considerando 3 para 1, como eu já comentei, e o principal ponto dessa técnica, que é NH3, ser a alternativa para o THF para emulsificar, já que não é tóxico. E a separação dos 10 abaixo de mentol pode ser realizada e alterada com o pH da amostra, e o método comprovou analiticamente promissor.